Fala pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar o fenômeno da osmose e também vamos comparar a ocorrência desse fenômeno nas células animais e nas células vegetais. Não perde a aula porque ela está com bem conteúdo e ela foi feita para você. Então roda a vinheta, editor! Pessoal, então vamos lá começar a nossa videoaula sobre o fenômeno chamado osmose, que nada mais é do que um tipo de transporte passivo que acontece através da membrana plasmática das células. Então, gente, para essa aula ficar bem direta, eu vou começar ela logo pelo conceito de osmose para você. E a partir desse conceito, nós vamos buscar compreender como se dá esse fenômeno, tá bom? Então acompanhe aí, por favor. Vamos lá? Então, gente, osmose é o transporte de solvente, ou seja, é o transporte de água pela membrana plasmática, que ocorre do meio menos concentrado em soluto, que é a solução hipotônica, para o meio mais concentrado em soluto, que é a solução hipertônica. Então perceba, por favor, que a osmose difere da difusão por dois motivos. Primeiro é que na difusão nós temos o transporte de soluto e na osmose nós temos o transporte de solvente. Segundo é que na difusão o soluto sai do meio mais concentrado para o menos concentrado. E na osmose, o solvente vai sair do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto. Ok? Uma observação relevante aqui para você é que o objetivo da osmose é igualar a concentração dos meios, ou seja, é alcançar a isotonia nas soluções. Então vamos para cima aqui compreender como ocorre esse processo, ok? Então eu coloquei para você aqui uma figura que representa uma célula eucariótica animal. E essa célula eucariótica animal foi colocada em uma solução hipertônica, ou seja, em uma solução com grande concentração de soluto, que nesse caso aqui é a sacarose. Então concorde comigo aí que, se a célula está em uma solução hipertônica, o citoplasma da célula representa uma solução hipotônica, ou seja, menos concentrada em soluto. Tudo bem? Gente, o que normalmente deveria acontecer para que os dois meios alcançassem um equilíbrio em concentração de soluto era que o soluto deveria passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através da membrana plasmática pelo processo de difusão. Porém, você precisa lembrar que a membrana plasmática ela tem permeabilidade seletiva, ou seja, ela não deixa passar qualquer coisa por ela. Então aqui no caso, a membrana plasmática não deixa passar sacarose por ela. Então não dá para o soluto sair do meio mais concentrado para o menos concentrado pelo processo de difusão. E aí, para que haja um equilíbrio de concentração entre os dois meios, é a água que vai ter que se movimentar pela membrana plasmática. Note o seguinte aqui, gente, que do lado de fora da célula existe muito soluto para pouca água. Já do lado de dentro da célula existe muita água para pouco soluto. Aí o que vai acontecer é que a água vai sair do lado de dentro da célula, que é o meio menos concentrado, e vai para o lado de fora da célula, que é o meio mais concentrado, com o objetivo de diluir esse soluto que está aqui fora e fazer com que a concentração relativa dos dois meios se iguale. Perceba que quando a água se movimenta do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ela realiza a passagem pela membrana plasmática
através de uma proteína da membrana chamada aquaporina, que forma um canal para a passagem das moléculas de água. E aí você pode me perguntar, égua, Leandro, mas por que existe essa proteína formando esse canal para a passagem da molécula de água? É só você lembrar que a água é uma molécula polar e a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. E os lipídios possuem característica apolar. Então, a grande verdade é que a água não interage bacana com os lipídios da membrana. E aí, para que ela passe sossegada através da membrana plasmática, ela vai precisar do auxílio dessa proteína chamada aquaporina. Vale a pena comentar que esse movimento da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado é sem gasto de energia. A osmose não envolve o gasto de ATP. Galera, eu também quero conversar com vocês nessa aula sobre a osmose em células animais e em células vegetais. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar uma célula animal e uma célula vegetal e vamos colocar esses dois tipos de células em três situações diferentes. A primeira situação é: vamos colocar tanto a célula animal quanto a vegetal em uma solução isotônica, ou seja, em uma solução que possui concentração de soluto igual à concentração de soluto no citoplasma das células. Então, quando nós colocamos uma célula animal em solução isotônica, a célula animal fica com seu volume normal, inalterado. Isso vai acontecer porque a quantidade de água que vai entrar na célula por osmose é igual à quantidade de água que vai sair da célula por osmose. Ou seja, vai existir aqui um equilíbrio, tudo bem? Entre entrada e saída de água. Com relação à célula vegetal, acontece a mesma coisa. O volume da célula vegetal fica inalterado, fica normal, porque a quantidade de água que entra na célula por osmose é a mesma que a quantidade de água que sai da célula por osmose. Vai ocorrer um equilíbrio também na célula vegetal. A segunda situação aqui é a seguinte: vamos colocar a célula animal e a célula vegetal em uma solução hipotônica, ou seja, em uma solução que possui uma concentração de solutos menor que a concentração de solutos do citoplasma dessas células. Gente, quando nós colocamos uma célula animal e uma célula vegetal em solução hipotônica, a tendência é que entre água nas células por osmose, porque a água vai sair da solução hipotônica e vai para o citoplasma, que é a solução hipertônica. Se uma célula animal ficar muito tempo em uma solução hipotônica, a célula animal vai sofrer o que nós chamamos de lise celular. Vai entrar tanta água na célula, mas tanta água na célula que ela vai romper. Porém, se uma célula vegetal ficar muito tempo em uma solução hipotônica, ela não sofre lise celular, ela não rompe, porque a célula vegetal, mesmo que a água entre nela por osmose em grandes quantidades, a parede celular da célula vai impedir que a célula acabe se rompendo. E aí a célula fica bem cheia de água. Nós chamamos isso de turgidez. Então a célula fica túrgida. E na terceira situação, nós vamos colocar a célula animal e a célula vegetal em uma solução hipertônica, ou seja, em uma solução que tem uma concentração de solutos maior do que a concentração de solutos do citoplasma dessas células. Então, quando nós colocamos uma célula animal em uma solução desse tipo, o que vai acontecer é que a célula vai perder água por osmose e aí ela vai ficar murcha. E quando nós colocamos a célula vegetal em uma solução hipertônica, ela também vai perder água
por osmose. E aí, uma curiosidade é que quando a célula vegetal fica muito tempo numa solução hipertônica, ela pode perder tanta água, mas tanta água por osmose, que a membrana plasmática da célula vegetal pode se desgrudar da parede celular. Nós chamamos esse fenômeno de plasmólise. Tudo bem? Então a água sai da célula vegetal por osmose quando a célula vegetal está em uma solução hipertônica. Galera, então não esquecer que a osmose é um processo passivo de transporte de água através da membrana plasmática, em que esse solvente vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Pegou aí a ideia? Também não esqueça que o objetivo da osmose é fazer com que as soluções tenham um equilíbrio na concentração de solutos. Tudo bem? Então, se você gostou dessa videoaula, se ela ajudou você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, dar o like e deixar um comentário aí para o professor, porque assim eu melhoro as aulas para você e eu gravo também mais aulas para você de biologia. Tamo junto, vamos!